Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais essa videoaula. Nessa videoaula eu quero tratar com vocês um negócio muito importante para quem está fazendo curso de agronomia ou quem trabalha com agronomia, quem trabalha com análise de solo, que é o seguinte: muitas das vezes a gente pega lá um laudo de análise de solo, vai ver o teor de cálcio ou o teor de magnésio, ou enfim, teor de macronutriente ou micronutriente. Lá no laudo, geralmente o que acontece? As unidades de medida desses macronutrientes e micronutrientes vêm em centimol de carga por decímetro cúbico. E muitas das vezes você precisa transformar esse centimol de carga por decímetro cúbico em miligrama por decímetro cúbico, para depois transformar isso para quilograma por hectare. Então é isso que eu vou ensinar vocês a fazer hoje. Transformar miligrama por decímetro cúbico para quilograma por hectare. Agora, como transformar centimol de carga por decímetro cúbico em miligrama por decímetro cúbico, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo lá o link do vídeo que eu fiz sobre como proceder nesses casos. Mas vamos fazer o seguinte, vamos dar uma olhadinha aqui na fórmula para transformar miligrama por decímetro cúbico em quilograma por hectare. Como é que é essa fórmula? É essa daqui, ó. A concentração em quilograma por hectare vai ser igual à concentração em miligrama por decímetro cúbico multiplicado por esse fator F. Que fator é esse? É a profundidade da coleta. Esse fator vai ser igual a 1 se a profundidade for de 0 a 10. Vai ser 2 se a profundidade for de 0 a 20. Vai ser 3 se a profundidade for de 0 a 30. E assim por diante. Se fosse uma profundidade de 60, vamos supor, né? Vamos supor que seja. Seria igual a 6, né? Mas raramente aparece. Geralmente vai aparecer a profundidade de 0 a 10. Ok. Então, eu quero que vocês saibam aplicar essa fórmula. Para isso, eu coloquei aqui ó, um laudo de análise de solo. Está aqui eu mostrar para vocês. Lá geralmente vem diagnóstico de acidez no solo, diagnóstico de macronutrientes, diagnóstico de micronutrientes. Eu vou trabalhar especificamente nessa aula aqui que eu estou passando para vocês, vou trabalhar com o íon cálcio. Está aqui o íon cálcio. Ele tem uma concentração em centimol de carga. Tá vendo essa letrinha C aqui escondida? Aqui, ó? Isso aqui é centimol de carga por decímetro cúbico. Então é igual a 3,7 centimol de carga por decímetro cúbico. Aí o que a gente pretende fazer? Passar para quilograma por hectare. Mas para isso, primeiro a gente tem que fazer o quê? Passar essa concentração que está em centimol de carga por decímetro cúbico para miligrama por decímetro cúbico. Como é que a gente faz isso? Novamente, né, só lembrando que tem aí na descrição desse vídeo como que faz para obter essa fórmula aqui. E essa fórmula diz o seguinte: a concentração em miligrama por decímetro cúbico vai ser igual a uma constante aqui, ó, esse 200, vezes a concentração em centimol de carga por decímetro cúbico. Ou seja, aqui ó, no lugar disso aqui eu vou colocar o 3,7, que vai ficar igual a quanto? 740 miligrama por decímetro cúbico. Agora, como fazer isso, transformar isso para quilograma por hectare? Bom, a gente faz assim, ó. A concentração em quilograma por hectare é igual à concentração em miligrama por decímetro cúbico vezes F, que é aquela profundidade de coleta, que neste caso aqui, como na grande maioria dos casos, vai ser de 0 a 20. Então esse número aqui vai ser 2. Então vai ficar assim, ó, 740 vezes 2, que vai dar 1.480 kg por hectare de cálcio. Então é assim, se você queria só uma fórmula rápida para fazer esse cálculo, aí está a fórmula rápida, tá? Agora, se você é estudante de agronomia e o seu professor lhe pedir na prova, demonstre a fórmula a seguir. Ou seja, essa fórmula aqui, ó, concentração em quilograma por hectare vai ser igual a concentração em miligrama por decímetro cúbico multiplicado por esse fator. Se ele pedir para você demonstrar essa fórmula, aí você continua aqui no vídeo. Se não, você dê seu like e dá um apoio aí para o canal, tá bom? Então vamos para a dedução dessa fórmula. Como que a gente tem que proceder?
necessariamente. A gente tem que fazer o seguinte, olha, isso aqui é fácil de trabalhar, porque isso aqui é unidade de massa, isso aqui, ó, quilograma, também é unidade de massa. Miligrama é unidade de massa, quilograma é unidade de massa. Só que aqui eu tenho unidade de volume, isso aqui eu tenho unidade de área. Então o que a gente vai ter que fazer? Vai ter que relacionar essa unidade de área com a unidade de volume. Vamos fazer isso. De que maneira? Bom, a gente tem que lembrar que 1 hectare equivale a 100 metros assim, por 100 metros assim. É um quadrado de 100 por 100. A primeira coisa que eu vou fazer, então, vai ser transformar metro em decímetro, para relacionar com o decímetro cúbico que a gente quer relacionar. Então, ó, 1 metro equivale a 10 decímetros. Então, 100 metros vai equivaler a x. Esse x, a gente vai calcular, né? Cancela esse unidade de metro com unidade de metro, vai ficar 10 vezes 100, que é essa multiplicação aqui, vai dar 1000 decímetros. Ou 10 a terceira decímetro, né? 1000 é 10 a terceira. Então, no lugar de 100 metros, eu vou colocar aqui, ó, 10 a terceira decímetro, e aqui também, ó, 10 a terceira decímetro. Isso aqui equivale a quê? A 1 hectare, tá bom? Então, essa área aqui de 1 hectare em decímetro vai ficar 10 a sexta decímetro, que é multiplicar 10 a terceira vezes 10 a terceira decímetro, que tá aqui, ó. Decímetro vezes decímetro, decímetro ao quadrado. 10 a terceira vezes 10 a terceira, 10 a sexta. Isso aqui está em quê? Em 1 hectare. Veja, agora tem decímetro quadrado e decímetro cúbico. Essa unidade de área aqui, ó, é decímetro quadrado, não é decímetro cúbico. Então, como que eu faço para transformar esse decímetro quadrado em decímetro cúbico? Eu posso fazer isso? Pode, desde que você calcule um volume. Faça um volume. Que volume é esse? O volume, numa profundidade aqui, ó, por exemplo, de 20 centímetros, ou poderia ser 10 centímetros. Enfim, vamos calcular qual o volume de 1 hectare. Que volume é esse, professor? De 0 a 10, ou de 0 a 20, ou de 0 a 30 e por aí vai. Como que a gente faz esse cálculo? Bom, o volume, vocês sabem, né? Que é essa área vezes essa profundidade. Só que agora eu coloquei aqui, ó, antes estava em quê? Em centímetros. Eu estou colocando em decímetro para ficar com unidades iguais aqui, ó. Decímetro, decímetro, decímetro. Então, ó, o volume dessa área de 1 hectare vai ser a área vezes essa profundidade aqui. Eu estou chamando aqui de F. Então vai ficar assim, ó, 10 a sexta, que é a área que a gente acabou de calcular, vezes 2 decímetros. Aí fica assim, ó, decímetro quadrado vezes decímetro, fica decímetro ao cubo, né? Então vai ficar 2 vezes 10 a sexta decímetro cúbico. E isso é a unidade de volume para quanto? Para 1 hectare. Já que eu já tenho para 1 hectare, ótimo. Muito bem, aí está aqui, ó. Vamos lembrar que agora eu escrevi assim por hectare, porque é para 1 hectare. Agora aqui, ó, né, eu tenho uma unidade de volume aqui, e também tem essa unidade de área que eu transformei em unidade de volume. Veja que está por hectare aqui, e aqui também está por hectare. Tá vendo? Então tá, agora o que nós vamos fazer? Nós vamos lembrar do seguinte, uma coisa muito importante. O que é, professor? Que isso aqui, essa profundidade, eu vou chamar de F. Tá? Porque pode ser 0,10, 0,20, 0,30, 0,40, 0,50, enfim, pode ser qualquer número. Tá? Muito bem. Para fazer isso, eu vou colocar o F aqui, tirar o 2 daqui, colocar o F aqui, não esquecer que isso aqui é por hectare. Muito bem, feito isso, feito. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos transformar essa unidade aqui, ó, que está em miligrama por decímetro cúbico, para quilograma por hectare. Como que a gente faz isso? Faz da seguinte maneira, primeiro vamos trabalhar com miligrama para quilograma. Para isso, vamos lembrar que 1 quilograma equivale a 10 a terceira grama, que equivale a 10 a sexta miligrama. Então, 1 quilograma, lembra que eu quero transformar miligrama para quilograma? 1 quilograma equivale a 10 a sexta miligrama. Então, eu coloquei assim, ó, vou colocar dessa maneira aqui, ó. Vou escrever assim só para facilitar na hora de simplificar. Eu repeti isso aqui, aqui. E agora eu vou colocar isso aqui, ó, que 1 quilograma equivale a 10 a sexta miligrama. Veja, por que eu coloquei 10 a sexta aqui embaixo, professor? Porque eu fiz a regra de 3.
Ah, professor, mas faz aí... Não, é simples. Você não quer cortar miligrama? Para cortar, isso aqui tem que estar em cima, isso aqui vai ter que estar embaixo. Quando a gente cortar isso com isso aqui, vai sobrar quilograma por decímetro cúbico. Mas eu não quero quilograma por decímetro cúbico. O que a gente quer? A gente quer quilograma por hectare. Então, vamos fazer uma multiplicação aqui. Que multiplicação? Vamos multiplicar por esse volume aqui, ó. Vai ficar assim, ó. F, que é esse volume, vezes 10 a sexta. Tá vendo o decímetro aqui, ó? Tá em cima, aqui tá embaixo. Aí, olha só o que acontece aqui, ó. Corta isso com isso aqui. Depois, o que a gente faz? Corta isso aqui, ó, decímetro cúbico, com decímetro cúbico aqui. Olha mais, tem mais coisa aqui que a gente pode simplificar? Tem 10 a sexta, que está aqui, com esse 10 a sexta que está aqui. Olha o que sobra, ó. Sobra aquela fórmula que eu acabei de mostrar para vocês. 740, que é a concentração em miligrama por decímetro cúbico, vezes F, que é a profundidade, e a unidade vai ser quilograma por hectare. Que profundidade foi lá no exercício? Foi 2, né? Então é só colocar o 2 aqui. Então essa é a fórmula. Como é que fica essa fórmula, então, para qualquer caso, né? Pode ser qualquer macronutriente ou micronutriente. Vocês vão colocar assim, ó, a concentração em quilograma por hectare vai ser igual a concentração em miligrama por decímetro cúbico vezes F, em que F são essas diferentes profundidades. Geralmente é igual a 2. Então era isso que eu queria mostrar para vocês. Se vocês gostaram do vídeo, dê o seu like no vídeo, se inscreva no canal e se tiver qualquer tipo de dúvida, entre em contato comigo, porque todo dia eu respondo a todas as dúvidas dos diferentes alunos que eu tenho aí, que faz parte do canal. Ok, pessoal, até mais, então, um abraço a todos.